Paul Tillich, em sua análise sobre o iluminismo, oferece uma interpretação profundamente filosófica e sociológica, enfatizando a emergência de um novo tipo de ser humano, marcado por uma ruptura com a ordem social medieval e um compromisso com a razão como força transformadora. Vamos explorar essas ideias em detalhe, relacionando-as à sua tese. A condição burguesa e a libertação das hierarquias medievais. Tillich caracteriza o iluminista como um burguês, figura central da sociedade emergente na Europa pós-medieval. Este indivíduo simboliza a ascensão da classe média urbana, que não era nem nobre nem camponesa. A sociedade medieval, estruturada em ordens rígidas e vistas como divinamente ordenadas, colocava cada indivíduo em um papel fixo. O rei governava pela graça divina, o clero mediava entre Deus e os homens, e os camponeses sustentavam a base econômica. O iluminismo questionou essa visão estática e providencialista. Ao elevar a razão como a principal ferramenta humana, o iluminista rejeitou a ideia de que as hierarquias sociais eram imutáveis ou predestinadas. Assim, Tillich interpreta essa figura como um agente de transição, rompendo com a visão teológica medieval e adotando uma postura secular que busca explicar e transformar a realidade. A razão como instrumento de mudança. Na visão de Tillich, a razão iluminista é mais do que uma ferramenta de conhecimento. É também uma força ética e política. O uso da razão permitiu ao novo homem desafiar o status quo, deslegitimar as bases religiosas das hierarquias sociais e propor novas formas de organização baseadas em princípios universais, como liberdade, igualdade e fraternidade. Essa razão, no entanto, não era puramente técnica. Tillich sugere que ela carregava consigo um idealismo ético e político, impulsionando revoluções tanto intelectuais quanto sociais. O iluminista burguês, ao adotar a razão, rejeitava o fatalismo medieval e reivindicava sua capacidade de agir sobre o mundo, em vez de apenas aceitá-lo. O rompimento com a hierarquia medieval, Tillich também aponta para o conflito intrínseco entre a nova visão iluminista e as estruturas tradicionais de poder. A razão iluminista desafiava a autoridade divina dos monarcas e da Igreja, propondo que todos os homens eram iguais em capacidade racional e, portanto, merecedores de direitos iguais. O burguês iluminista tornou-se assim um agente revolucionário, ainda que paradoxalmente ligado ao crescimento do capitalismo e das novas desigualdades que surgiram no mundo moderno. Para Tillich, a emergência dessa figura não significou o fim das hierarquias, mas uma transformação de suas bases, deslocando-as da providência divina para a lógica do mérito, do mercado e da eficiência. Limites e críticas implícitas. Embora Tillich valorize a emancipação proporcionada pelo iluminismo, ele não ignora as contradições que emergem dessa nova ordem. A racionalidade iluminista, ao desconstruir a visão medieval, também inaugurou um novo tipo de alienação: a subordinação dos indivíduos às leis impessoais da economia e do progresso técnico. Nesse sentido, o iluminista burguês, embora liberto da estagnação social medieval, torna-se prisioneiro de outras formas de hierarquia e exclusão. Conclusão. A análise de Tillich sobre o iluminismo como um fenômeno burguês destaca tanto suas conquistas quanto suas limitações. O uso da razão como ferramenta transformadora é central para sua tese, assim como a percepção de que a emancipação promovida pelo iluminismo não foi absoluta, mas reconfigurou as dinâmicas de poder e exclusão. Ao libertar-se das amarras medievais, o novo homem iluminista inaugurou uma era de possibilidades, mas também de novos desafios éticos e sociais. Paul Tillich oferece uma análise refinada sobre como o iluminismo transformou profundamente a religião, adaptando-a às necessidades do novo homem burguês. Este movimento, ao redefinir o lugar de Deus e reinterpretar conceitos fundamentais como a morte e o pecado original, criou o que Tillich chama de uma religião razoável. Vamos explorar essas ideias em detalhe. A redefinição do lugar de Deus, um Deus distante e racional. No pensamento iluminista, Deus não desaparece completamente, mas é reinterpretado. Tillich observa que o novo homem iluminista não rejeita a ideia de Deus, mas o distancia do mundo. Este Deus, muitas vezes associado ao conceito de relógio mestre do deísmo, cria o universo e estabelece suas leis naturais, mas não interfere diretamente nos acontecimentos humanos ou na história. Assim, a providência divina que sustentava a hierarquia medieval é substituída por uma visão de um cosmos autônomo, governado por leis racionais e imutáveis.
Essa concepção de Deus atendia às exigências intelectuais da época, evitando conflitos com a ciência emergente e oferecendo uma base para a moralidade sem recorrer à autoridade sobrenatural direta. Deus, nesse contexto, torna-se mais um princípio lógico do que uma presença viva e interveniente. A supressão da morte no discurso religioso, Tillich argumenta que o iluminismo reprimiu o conceito da morte como uma questão teológica central. No cristianismo medieval, a morte era vista como um evento crucial, marcado pela expectativa do julgamento final e pela possibilidade de redenção. No iluminismo, contudo, a morte é relegada a um fenômeno biológico e, em certo sentido, ignorada como um problema existencial ou espiritual. Essa mudança reflete o foco iluminista na vida presente e no progresso humano. Em vez de buscar sentido na eternidade ou no além, o novo homem busca construir um mundo melhor aqui e agora. A religião, portanto, adapta-se minimizando a angústia da morte e enfatizando a responsabilidade ética na vida terrena. A transformação do pecado original. Outro ponto central na tese de Tillich é a transformação do conceito de pecado original. Na teologia cristã tradicional, o pecado original simboliza a queda do homem e sua separação de Deus, necessitando de redenção divina. O iluminismo, no entanto, rejeita essa visão, reinterpretando o ser humano como essencialmente bom ou pelo menos perfectível. O pecado original dá lugar à ideia de ignorância ou atraso moral, que podem ser superados por meio da educação, do progresso e do uso da razão. Essa visão otimista do ser humano é consistente com o espírito burguês iluminista, que valoriza o esforço individual e a autodeterminação como caminhos para o aprimoramento pessoal e social. A religião razoável, uma moralidade burguesa. A consequência dessa reinterpretação é o surgimento de uma religião razoável, como Tillich descreve, baseada em ideias de Immanuel Kant. Essa religião é desprovida de mistérios e dogmas irracionais, centrando-se na moralidade prática e universal. Deus é mais uma ideia reguladora, um ideal de perfeição que orienta as ações humanas, do que uma figura pessoal e ativa. Essa religiosidade reflete as demandas da nova sociedade burguesa, que valorizava a ordem, a racionalidade e a responsabilidade individual. A religião torna-se um suporte ético para as relações humanas e para o funcionamento social, em vez de um caminho de salvação ou de experiência mística. Conclusão: Tillich identifica no iluminismo uma transformação radical da religião, que passa a ser moldada pelas exigências racionais e morais da nova ordem burguesa. Deus é distanciado, a morte é suprimida como questão teológica, e o pecado original é substituído pela crença no progresso humano. O resultado é uma religião funcional, destinada a apoiar os ideais de liberdade, igualdade e razão, mas que também carrega as limitações de uma visão exclusivamente imanente e racionalista do mundo. Essa religião razoável é, ao mesmo tempo, um triunfo do espírito iluminista e uma perda do elemento transcendente que havia caracterizado a espiritualidade medieval. Paul Tillich aborda a tolerância como um dos pilares centrais da moral iluminista, profundamente enraizada na experiência histórica europeia das guerras religiosas, especialmente no trauma gerado por conflitos como a Guerra dos 30 Anos. Para Tillich, a tolerância emerge não apenas como uma virtude prática, mas como uma resposta inevitável diante da pluralidade religiosa e da impossibilidade de restaurar a uniformidade espiritual. Vamos explorar a interpretação de Tillich neste contexto. O trauma das guerras religiosas e a necessidade da tolerância. Tillich identifica as guerras religiosas como eventos catalisadores de uma mudança de mentalidade. Durante os séculos de conflitos entre católicos, protestantes e suas subdivisões, a tentativa de impor uma ortodoxia única revelou-se desastrosa, tanto em termos humanos quanto sociais. Essa experiência gerou uma profunda desilusão com a capacidade da religião, como força política e social, de promover harmonia. Nesse cenário, a tolerância surge como uma solução pragmática e ética. Para o burguês iluminista, moldado pela memória dessas guerras, a coexistência pacífica entre diferentes crenças tornou-se um imperativo moral e político. Tillich sugere que essa mudança não foi apenas uma questão de conveniência, mas também de uma evolução na compreensão da liberdade individual como um valor supremo. O papel do Estado secularizado. Tillich interpreta o surgimento do Estado secularizado como uma consequência lógica desse novo compromisso com a tolerância.
Diante da impossibilidade de reunificar as diversas vertentes religiosas, tornou-se necessário que o Estado assumisse uma posição de neutralidade, regulando os conflitos e garantindo a liberdade de culto. Esse Estado não se posicionava como uma entidade antirreligiosa, mas como um árbitro, cujo papel era proteger a paz social e evitar que diferenças religiosas se transformassem novamente em fontes de violência. A secularização do Estado, portanto, era vista como uma condição essencial para a implementação da tolerância e para a manutenção da ordem pública. A tolerância como virtude iluminista. Tillich destaca que a tolerância, nesse novo contexto, transcende a mera aceitação passiva das diferenças. Ela se torna um valor ativo, baseado no reconhecimento da pluralidade humana e na necessidade de convivência pacífica. Essa virtude é profundamente racional, conectada à ideia iluminista de que a diversidade de opiniões e crenças não é uma ameaça, mas uma riqueza que pode ser administrada por meio da razão e do diálogo. No entanto, Tillich também percebe limitações nesse ideal. Ele sugere que a tolerância iluminista, ao reduzir as questões religiosas a uma esfera privada, pode ter contribuído para a perda de profundidade espiritual e para a alienação religiosa. Ao mesmo tempo, a neutralidade estatal, embora essencial para evitar conflitos, também cria um espaço público muitas vezes desprovido de sentido transcendente. Contradições e tensões. Tillich não deixa de apontar as tensões internas dessa concepção de tolerância. Enquanto o iluminismo promoveu a liberdade de crença, também gerou uma pressão cultural em favor de uma uniformidade racionalista, relegando as religiões a papéis marginais. Além disso, ele reconhece que a tolerância iluminista é frequentemente mais fácil de defender em teoria do que de aplicar na prática, especialmente quando valores religiosos entram em conflito com as demandas éticas e políticas de uma sociedade secular. Conclusão, para Paul Tillich, a tolerância no contexto iluminista representa um avanço moral significativo, moldado pelas lições históricas das guerras religiosas e consolidado pela necessidade de um Estado secularizado. Ela reflete o ideal de liberdade individual e a valorização da razão como mediadora dos conflitos humanos. No entanto, Tillich também reconhece as limitações e contradições desse modelo, especialmente em relação à alienação espiritual e à dificuldade de conciliar pluralidade religiosa com os valores universais da modernidade. A tolerância, nesse sentido, é tanto uma conquista quanto um desafio contínuo. Paul Tillich oferece uma análise perspicaz sobre como a disciplina se tornou uma marca central da nova sociedade burguesa, influenciada por valores protestantes, particularmente os derivados da reforma calvinista. Essa disciplina, conectada ao trabalho e à moralização da vida, representou uma ruptura com os hábitos mais mundanos da sociedade aristocrática feudal e uma redefinição do papel do homem na sociedade. Vamos desenvolver essas ideias com base na tese de Tillich. A transição do ethos feudal para o burguês. Tillich interpreta a sociedade feudal aristocrática como marcada por um ethos de ostentação e mundanidade. A nobreza medieval frequentemente via o trabalho manual como algo degradante, adequado apenas para as classes inferiores. Além disso, sua ética era pautada por valores como honra, lazer e o consumo conspícuo, em contraste com a ascese e a produtividade que viriam a caracterizar a sociedade burguesa. Com o surgimento da burguesia, particularmente influenciada pelo protestantismo, esses valores foram desafiados. O novo homem burguês reformulou a visão sobre o trabalho, enxergando-o como uma atividade virtuosa e moral. A disciplina, nesse contexto, tornou-se central, não apenas como uma prática individual, mas como uma força coletiva que moldava a sociedade. A ética do trabalho protestante e a glória de Deus. Tillich conecta essa transformação à ética do trabalho protestante, descrita também por Max Weber. No protestantismo, especialmente no calvinismo, o trabalho deixou de ser apenas uma necessidade econômica e passou a ser visto como um chamado divino. A prosperidade material e a diligência no trabalho eram interpretadas como sinais da eleição divina e da aprovação de Deus. Na sociedade burguesa, o trabalho substitui as práticas ascéticas dos mosteiros medievais, mas mantém o mesmo caráter de disciplina e devoção. O homem burguês não busca a salvação por meio do isolamento espiritual, mas pela atuação produtiva no mundo, contribuindo para a glória de Deus através do sucesso econômico e da ordem moral.
O exemplo de Genebra e o modelo quase teocrático Tillich destaca a experiência de Genebra sob João Calvino como um exemplo emblemático dessa nova postura. Calvino estabeleceu uma sociedade quase teocrática, onde cada aspecto da vida era regulado por princípios morais rigorosos. A disciplina era central, manifestando-se tanto nas atividades econômicas quanto no comportamento social. Essa estrutura serviu como modelo para outras comunidades protestantes e para a formação da ética burguesa. O consumo ostentoso foi rejeitado em favor da frugalidade, a preguiça foi condenada como pecado e o sucesso econômico tornou-se uma expressão visível da graça divina. Tillich vê essa sociedade como uma antecipação do ethos burguês mais amplo que moldaria a Europa Ocidental e, eventualmente, o mundo. A disciplina como força social e cultural. Tillich argumenta que a disciplina burguesa foi além do âmbito individual, tornando-se uma força estruturante da sociedade. A ordem moral e econômica da burguesia protestante contrastava fortemente com a desordem e o hedonismo percebidos na aristocracia feudal. Essa nova moralidade enfatizava a responsabilidade, a previsibilidade e a racionalidade, valores que contribuíram para o desenvolvimento do capitalismo e da modernidade. Limites e críticas à disciplina burguesa. Embora Tillich reconheça os avanços trazidos por essa nova postura, ele também aponta suas limitações. A disciplina burguesa, ao focar na produtividade e na moralidade estrita, muitas vezes desumanizava os indivíduos, reduzindo-os a instrumentos de trabalho. Além disso, a ênfase no sucesso material, como sinal de aprovação divina, podia levar à exclusão social e ao julgamento moral daqueles que não conseguiam prosperar. Conclusão. Para Tillich, a disciplina da sociedade burguesa foi uma revolução ética, e cultural que redefiniu o papel do trabalho e da moralidade na vida humana. Influenciada pelo protestantismo, especialmente pelo calvinismo, essa disciplina moldou o caráter do novo homem burguês, que via no trabalho e na ordem moral um caminho para glorificar a Deus e transformar a sociedade. No entanto, Tillich também reconhece as tensões e os desafios gerados por essa nova ética, que, ao mesmo tempo em que trouxe progresso, criou novas formas de alienação e exclusão. Paul Tillich, ao concluir seu capítulo, reflete sobre o papel marginalizado das emoções e do sentimento subjetivo na nova cosmovisão burguesa, caracterizada pela primazia da razão e pela valorização do pragmatismo. Ele critica a dicotomia estabelecida entre razão e emoção, observando que essa exclusão das dimensões afetivas da vida pode ter consequências perigosas, especialmente quando associada a movimentos ideológicos. Vamos explorar e desenvolver essas ideias a partir da análise de Tillich. A marginalização das emoções no mundo racional burguês. Tillich identifica que a ascensão da sociedade burguesa trouxe consigo uma valorização quase exclusiva da racionalidade. Essa mentalidade, fortemente influenciada pelo iluminismo e pela ética protestante do trabalho, via a emoção como algo desordenado, irracional e, portanto, inadequado para o novo mundo dos negócios e da disciplina. O novo homem burguês era orientado pela razão, pelo cálculo e pela eficiência, relegando as emoções ao âmbito privado ou as descartando como irrelevantes. O ambiente dos negócios, em particular, exigia decisões racionais, previsíveis e pragmáticas, o que levou à construção de uma visão de mundo que desprezava a subjetividade emocional. A crítica de Tillich à dicotomia razão-emoção. Tillich critica essa dicotomia artificial entre razão e emoção, argumentando que ela empobrece a experiência humana e cria um desequilíbrio perigoso na sociedade. Ele enfatiza que a emoção, longe de ser um obstáculo à racionalidade, é uma parte essencial da condição humana. A vida emocional dá sentido às escolhas e permite que os valores transcendentais, como a compaixão, a solidariedade e a beleza, ocupem um lugar significativo na existência. Tillich argumenta que a exclusão das emoções cria uma apatia filosófica, uma indiferença em relação às questões mais profundas da vida. Esse afastamento do subjetivo pode levar ao empobrecimento espiritual e cultural, deixando a sociedade vulnerável a formas de alienação e desumanização. A apatia filosófica e o perigo dos movimentos ideológicos. Tillich conecta essa apatia filosófica ao surgimento e à consolidação de movimentos ideológicos perigosos. Ele observa que em um mundo onde a emoção é reprimida ou ignorada, as pessoas podem buscar significado em ideologias totalizantes que oferecem uma falsa sensação de propósito ou unidade.
Essas ideologias frequentemente exploram sentimentos reprimidos e os direcionam para fins destrutivos, como o fanatismo, o autoritarismo ou o sectarismo. Tillich sugere que, ao desvalorizar as emoções, a sociedade burguesa abre espaço para um vácuo existencial, que pode ser preenchido por narrativas simplistas ou extremistas. Assim, a apatia emocional não é apenas uma questão individual, mas também um problema social e político, com implicações potencialmente catastróficas. O equilíbrio necessário, razão e emoção como complementos. Para Tillich, a solução para essa dicotomia não está em rejeitar a razão, mas em reintegrar a emoção como um aspecto legítimo e necessário da vida humana. Ele defende uma visão equilibrada, na qual razão e emoção se complementam, e nos permitindo uma abordagem mais rica e completa da existência. Essa integração é especialmente importante em um mundo em que as decisões éticas, sociais e políticas exigem não apenas cálculo racional, mas também empatia e compreensão emocional. A sociedade, segundo Tillich, precisa reconhecer que a razão sem emoção pode ser fria e desumana, enquanto a emoção sem razão pode ser caótica e destrutiva. Conclusão. Paul Tillich oferece uma crítica poderosa à exclusão das emoções no novo mundo racional burguês. Ele argumenta que essa marginalização cria uma apatia filosófica que, ao suprimir o sentimento subjetivo, pode desumanizar a sociedade e abrir espaço para movimentos ideológicos perigosos. Tillich defende que razão e emoção devem ser vistas como forças complementares, ambas essenciais para a construção de uma sociedade equilibrada, humana e ética. Em sua visão, a reconciliação entre esses dois aspectos é indispensável para superar as limitações da cosmovisão burguesa e enfrentar os desafios existenciais do mundo moderno.